O que faz o coração de uma criança sorrir de novo depois de uma perda devastadora? Um bilionário, afogado em seu próprio luto, tenta comprar a felicidade de seus filhos com os brinquedos mais caros e os melhores especialistas, mas a tristeza na mansão só se aprofunda. A resposta, no entanto, não estava em sua fortuna, mas nas mãos de uma simples faxineira, uma mulher que carregava uma dor similar e um conhecimento secreto. Ela fará algo tão simples, mas tão poderoso, que mudará para sempre o destino daquela família, provando que o verdadeiro alimento para a alma não se compra, se cozinha com amor e memória. Se histórias de superação e conexões inesperadas tocam o seu coração, este é o seu lugar. Se inscreva agora no canal, pois o seu apoio nos ajuda a trazer novas narrativas emocionantes todos os dias. Aproveite e já deixe seu like neste vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho para ser o primeiro a receber nossa próxima história amanhã. A mansão de Heitor Lacerda, em um dos bairros mais nobres de São Paulo, era um monumento à sua fortuna, mas também ao seu luto. Com seus 45 anos, ele havia construído um império financeiro, um colosso de empresas que se espalhavam pela metrópole. Possuía tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma casa que mais parecia um museu, carros de luxo na garagem e um poder que fazia homens importantes tremerem. No entanto, ele havia perdido a única coisa que realmente importava. 8 meses antes, a vida lhe arrancara sua esposa, Isabel, em um acidente de carro, deixando-o viúvo com 2 filhos pequenos, a base de sua família completamente estilhaçada. A morte de Isabel não levou apenas à alegria de Heitor. Ela envenenou a infância de seus filhos. Caio, com 8 anos, antes um menino tagarela e cheio de vida, havia se fechado em um mundo de silêncio e telas de tablet. Passava horas trancado no quarto, indiferente aos brinquedos e aos chamados para brincar. A pequena Clara, com apenas 5 anos, o raio de sol da casa, transformou-se em uma sombra chorosa. Recusava a comida, acordava com pesadelos e parecia vagar pelos corredores imensos como um fantasma, perdida em uma saudade que seu pequeno coração não sabia como nomear. Desesperado, Heitor tentou comprar uma solução para a dor de seus filhos. Contratou os psicólogos infantis mais caros da cidade, cujas sessões pareciam apenas aprofundar o silêncio de Caio e a tristeza de Clara. Transformou um dos salões da mansão em uma brinquedoteca de última geração, com videogames importados e brinquedos que custavam uma fortuna. Instalou um parquinho profissional no jardim, com balanços e escorregadores que nunca eram usados. Nada funcionava. As crianças definhavam diante de seus olhos e cada quilo que perdiam, cada sorriso que não davam, era uma nova prova de seu fracasso como pai. As babás, mesmo as mais experientes e com as melhores referências, não duravam. A primeira, uma senhora com décadas de experiência, desistiu em 3 semanas, alegando que as crianças eram inacessíveis. A segunda, uma jovem pedagoga, durou 15 dias, esgotada pela atmosfera pesada da casa. Heitor, o homem que comandava reuniões com dezenas de executivos e fechava negócios de milhões, não conseguia convencer uma única pessoa a ficar e cuidar de seus filhos. Ele se sentia completamente perdido, derrotado pela única tarefa que realmente importava, a de ser um porto seguro para sua família. Ele se afundou ainda mais no trabalho, usando-o como uma fuga. Saía antes de as crianças acordarem e voltava quando já estavam dormindo. Deixava-as aos cuidados de uma sucessão de rostos temporários. Os fins de semana, que antes eram sagrados, tornaram-se os dias mais difíceis. Sem a armadura de seu trabalho, ele não sabia como lidar com o silêncio que se instalara entre ele e os filhos. A mansão, antes cheia de vida, com o som do piano de Isabel e as risadas na mesa de jantar, agora parecia um mausoléu frio,
um lembrete constante de tudo o que ele havia perdido. Foi nesse cenário de desolação que Ana chegou. Ela não veio como uma babá ou uma psicóloga. Foi contratada por uma empresa terceirizada para a limpeza, uma função prática em uma casa que precisava de ordem. A primeira impressão que Heitor teve dela foi superficial e cheia de preconceitos. Uma mulher de 40 e poucos anos, uniforme simples, cabelo preso, sem maquiagem. Ele a cumprimentou com pressa, dando instruções básicas antes de sair para mais um dia de trabalho, sem lhe dar um segundo olhar. Ele não poderia estar mais enganado sobre quem realmente havia acabado de entrar em sua casa. O que Heitor não sabia era que Ana carregava uma bagagem de experiência que nenhuma especialista cara possuía. Ela era mãe de 3 filhos, agora adultos e bem-sucedidos, que ela criara praticamente sozinha após o abandono do marido. Por anos, ela trabalhou em múltiplos empregos, limpando casas, cozinhando em restaurantes, tudo para garantir que eles tivessem a educação e as oportunidades que ela nunca teve. Ela não conhecia teorias psicológicas complexas, mas conhecia a linguagem universal do cuidado, do sacrifício e, acima de tudo, do amor materno forjado nas batalhas da vida real. Mas havia um segredo ainda mais profundo, uma qualificação que não constava em nenhum currículo. Ana era formada em pedagogia, com especialização em psicologia infantil. Amava a profissão, mas fora forçada a abandoná-la anos antes, quando o ex-marido a deixou com uma montanha de dívidas. A necessidade de um pagamento imediato e em dinheiro a levara para o trabalho de limpeza, um desvio de rota que ela aceitara com a mesma dignidade com que enfrentava todos os outros desafios. Ela havia guardado seu conhecimento, esperando silenciosamente por uma chance de usá-lo novamente. Nos seus primeiros dias na mansão, Ana observava em silêncio. Via a forma como Caio e Clara mal tocavam no café da manhã, como a nova babá tentava, sem sucesso, engajá-los em conversas forçadas. Via os brinquedos caros e, intocados, as fotos de uma família feliz que pareciam pertencer a outra vida. Mas, acima de tudo, ela notou o caderno de receitas de Isabel deixado na cozinha. E ali, nas páginas manchadas de farinha, ela encontrou a chave, a pista para o coração daquela família. A comida não era apenas alimento, era o principal veículo de amor da mãe que eles haviam perdido. Durante sua primeira semana, Ana se moveu pela mansão como uma antropóloga silenciosa, estudando a tribo de uma única família em luto. Seu trabalho, ela lia as entrelinhas daquela casa. No quarto de Caio, ela não limpava apenas brinquedos, limpava monumentos à tentativa fracassada de seu pai de substituir a presença por presentes. Caixas de videogames intocadas, carrinhos de coleção ainda nos lacres, tudo era um testemunho silencioso de uma alegria que não podia ser comprada. Heitor Lacerda tentava preencher o vazio com objetos, sem perceber que o vazio tinha o formato exato de uma pessoa, não de uma coisa. A situação no quarto de Clara era ainda mais comovente. Uma coleção de bonecas de porcelana importadas, com vestidos de seda e olhos de vidro, a encarava de dentro de suas caixas. Uma casa de bonecas artesanal, grande o suficiente para uma criança entrar, acumulava poeira em um canto. A única boneca que mostrava sinais de uso era uma, simples, de pano, gasta pelo tempo e pelas lágrimas, que ficava sempre na cama da menina. Era evidente que aquele era um presente da mãe. Para Clara, o valor não estava no preço, mas na memória, um conceito que o dinheiro de seu pai não conseguia compreender. As fotografias de Isabel espalhadas pela casa contavam a história de uma vida que fora extinta. Ana parava em frente a cada porta-retrato, estudando o sorriso radiante da mulher. Via a forma como ela abraçava os filhos, a cumplicidade no olhar que trocava com o marido. E então via os filhos de verdade, as pequenas sombras que perambulavam pela casa
E o contraste era brutal. Ana entendeu que Heitor não havia apenas perdido uma esposa. Ele havia perdido o sol de seu sistema solar, e agora ele e seus planetas filhos giravam sem rumo, perdidos no frio e na escuridão do espaço. A maior pista, no entanto, ela encontrou na cozinha. Em uma prateleira, esquecido, estava um caderno de receitas com a caligrafia delicada de Isabel. Não eram apenas listas de ingredientes, eram diários de afeto. Havia anotações nas margens. Caio adora com mais chocolate, a favorita da Clarinha para dias de chuva. Havia manchas de massa e respingos de molho. E colada na última página, uma foto dos três, cobertos de farinha, rindo. Ana finalmente entendeu. Naquela casa, a comida nunca fora apenas comida. Fora a principal linguagem do amor de uma mãe. E agora era o dialeto que ninguém mais sabia falar. O catalisador para a ação veio em uma tarde de quinta-feira. Ana limpava a sala de jantar quando ouviu o choro baixo vindo da cozinha. Encontrou a pequena Clara sentada no chão, abraçada à boneca de pano, o rosto vermelho e molhado. Ela sussurrava repetidamente como um mantra de dor. Mamãe, eu quero o seu bolo de chocolate. Por que você não volta para fazer bolo comigo? A saudade da menina não era de um doce, era de um ritual, de um momento, de um sabor que era sinônimo do amor de sua mãe. Era a forma mais pura e concreta de expressar uma falta que era abstrata demais para ela entender. A babá da vez, uma jovem chamada Débora, tentou intervir com a lógica fria de quem não entende o coração. Ofereceu a Clara uma torta caríssima, comprada na melhor confeitaria da cidade. Olha, Clara, esta é muito mais chique que o bolo da sua mãe, disse ela tentando animá-la. A menina repeliu a oferta com um grito de fúria, empurrando o prato para longe. Não é igual, eu quero o da mamãe. Débora, frustrada e sem recursos emocionais, deu de ombros e pegou o celular, abandonando a criança a seu sofrimento, considerando-a apenas mais um caso de uma criança difícil. O coração de Ana se partiu. Ela conhecia aquela dor. Sabia que a nostalgia de uma criança não pode ser preenchida com substitutos caros. Sabia que o que Clara precisava não era de um bolo, mas de uma conexão com a memória de sua mãe. Naquele momento, a linha entre faxineira e pedagoga, entre funcionária e mãe, desapareceu. Ela viu uma criança precisando de ajuda e soube, com cada fibra de seu ser, que ela era a única pessoa naquela casa que tinha as ferramentas certas para oferecê-la. Ela decidiu quebrar as regras. Ajoelhou-se ao lado de Clara, ignorando a presença irritada de Débora. Com a voz mais suave que possuía, ela não ofereceu uma solução, mas uma pergunta. Princesa, me conta, como era o bolo de chocolate da sua mãe? Ele tinha cobertura? Era fofinho? A pergunta, tão simples e tão respeitosa, abriu as comportas. Pela primeira vez em meses, Clara começou a falar sobre a mãe sem ser interrompida. Contou sobre as raspas de chocolate, sobre a massa que elas provavam juntas, sobre as carinhas felizes que Isabel desenhava na cobertura com granulado. Caio, que chegara da escola, foi atraído para a cozinha pela voz da irmã. Ele parou na porta, ouvindo a conversa. Geralmente, ele fugia de qualquer menção à mãe, pois sempre vinha acompanhada de olhares de pena. Mas a forma como Ana falava era diferente. Era natural, era curiosa, era celebratória. E o Caio? Ele também gostava de ajudar na cozinha? Perguntou Ana, incluindo-o gentilmente na conversa. O menino, pela primeira vez em meses, falou sobre a mãe, com uma sombra de alegria. Eu ajudava a fazer o brigadeiro, disse ele a voz baixa. Eu sempre comia mais do que enrolava. E então, um milagre. Um pequeno e enferrujado sorriso brotou em seu rosto. A pequena semente de alegria que Ana plantou na cozinha era frágil. Ela observou nos dias seguintes como a babá Débora, com sua rotina rígida e sua falta de calor, quase a sufocou. As crianças, após aquele breve momento de conexão,
voltaram a se fechar, a apatia retornando como uma maré lenta e cinzenta. Ana entendeu que uma única conversa lhe era suficiente. Para que a cura começasse de verdade, eles precisavam de mais do que apenas palavras. Precisavam de uma ação, de um ritual que pudesse resgatar a alma daquela casa. E ela sabia exatamente qual ritual deveria ser. Naquela noite, em sua casa, Ana tomou uma decisão que cruzava todas as fronteiras de sua função. Ela iria fazer o bolo de chocolate. Era um risco imenso. Ela nem era a cozinheira, não era a babá. Era a faxineira. Usar a cozinha e os ingredientes caros da mansão para uma atividade não autorizada era motivo para demissão imediata. Mas o medo de perder o emprego era infinitamente menor do que o medo de ver aquelas duas crianças se perderem para sempre na névoa da tristeza. Pela primeira vez em anos, ela sentia que sua formação em pedagogia lhe exigia uma atitude. Na sexta-feira, ela chegou para trabalhar com uma sacola discreta. Dentro não havia produtos de limpeza, mas ingredientes que ela mesma comprara com seu dinheiro suado. Um chocolate em pó de boa qualidade, extrato de baunilha, granulado colorido. Não queria apenas usar as coisas daquela casa. Queria oferecer algo seu, um presente. Era seu investimento silencioso na felicidade daquelas crianças. Um ato de fé de que um simples bolo, feito com as intenções certas, poderia ser mais poderoso do que qualquer terapia cara que o dinheiro de Heitor pudesse comprar. Ela esperou pelo momento perfeito. No meio da tarde, quando as crianças voltaram da escola e Débora estava engrossa em uma longa chamada pessoal no terraço, Ana os chamou para a cozinha. Lembrei de uma coisa. Ela sussurrou conspiratoriamente. A receita do mais delicioso e bagunçado bolo de chocolate do universo. Mas preciso de 2 assistentes muito corajosos. Vocês topam? O convite, emoldurado como uma aventura proibida, foi irresistível. Os olhos das crianças se arregalaram, uma mistura de espanto e excitação. A cozinha era um território proibido, governado por regras. A ideia de poder fazer uma bagunça de amor ali era a mais excitante rebelião que poderiam imaginar. Ana lhes deu pequenos aventais, e a cozinha, antes um laboratório frio e profissional, transformou-se em um playground. Ela os deixou quebrar os ovos, mesmo que metade ficasse na bancada. Deixou-os peneirar a farinha, mesmo que uma nuvem branca cobrisse o chão. Ela não estava ensinando a cozinhar, estava lhes ensinando a permissão de serem crianças novamente. Enquanto misturavam a massa lambuzando os dedos de chocolate, Ana preenchia o silêncio da casa com histórias. Contava sobre as aventuras culinárias de seus próprios filhos, sobre o dia em que seu filho mais velho tentou fazer um bolo e usou sal em vez de açúcar, sobre como eles fingiram que estava delicioso só para não magoá-lo. Ela pintava quadros de uma família normal, cheia de erros, de risadas e de um amor que não exigia perfeição. E as crianças famintas por normalidade bebiam cada palavra, rindo com uma genuinidade que não se ouvia naquela casa há meses. Logo, um cheiro quente e doce de chocolate começou a se espalhar pela mansão. Era um aroma que não perfumava o ar daquela casa desde a morte de Isabel. Era o cheiro de lar, de conforto, de memória feliz. O aroma viajou pelos corredores, subiu as escadas e invadiu os salões silenciosos, um embaixador caloroso de uma revolução que acontecia na cozinha. Era um ato de desafio olfativo, uma declaração de que a alegria estava, teimosamente, tentando encontrar um caminho de volta para o coração daquela família, quebrando a atmosfera estéril do luto. Atraída pelo cheiro, Débora finalmente entrou na cozinha, o rosto uma máscara de irritação. Encontrou os 3 cobertos de farinha, rindo em meio a uma bagunça gloriosa. Que desordem é esta? Ela snaps. Vocês sabem que não podem estar aqui. Mas algo estava diferente. As crianças, usualmente tão passivas, não se encolheram.
Nós estamos fazendo bolo com a Ana, Clara disse, a voz surpreendentemente firme. E nós queremos ficar aqui, acrescentou Caio, postando-se protetoramente perto de Ana. Pela primeira vez, eles estavam defendendo a própria felicidade. Irritada com a insubordinação, Débora saiu da cozinha, resmungando sobre como a faxineira estava estragando as crianças. Mas seu poder havia sido quebrado. O bolo saiu do forno, perfeito e perfumado. Ana o colocou sobre a mesa para esfriar, e os três ficaram ali, admirando sua obra, os pequenos conquistadores de uma grande batalha. O que haviam criado não era apenas uma sobremesa, era um troféu, um símbolo de sua primeira vitória contra a tristeza que dominava aquela casa. Quando Ana cortou o primeiro pedaço e o deu para Clara provar, os olhos da menina se encheram de lágrimas, mas não eram as lágrimas de tristeza do dia anterior. Eram lágrimas de uma saudade doce, de uma conexão reencontrada. Não é igual ao da mamãe, ela sussurrou, mas tem o mesmo gosto de amor. A frase, de uma pureza devastadora, confirmou a Ana que ela estava no caminho certo. A memória de Isabel não era uma ferida a ser evitada, mas um sabor a ser redescoberto. Caio, que comeu sua fatia com um apetite que não demonstrava há meses, disse algo que selou a vitória daquele dia. A mamãe ia gostar de ver a gente fazendo bolo, ele falou, a boca suja de chocolate. Foi a primeira vez que ele conseguiu conectar a memória da mãe a um sentimento de alegria presente, em vez de apenas a dor da ausência. Aquele bolo não era um substituto para Isabel. Era uma homenagem a ela. E ao honrar a memória dela com alegria, as crianças, guiadas pela sabedoria de Ana, davam o primeiro e mais importante passo em sua própria jornada de cura. Heitor chegou em casa naquela noite. O peso de mais um dia exaustivo em seus ombros, esperando encontrar o silêncio fúnebre de sempre. Mas antes que pudesse sequer tirar o paletó, Débora, a babá, o interceptou no hall de entrada. O rosto, uma máscara de indignação profissional. Ela despejou uma sobre a faxineira intrometida, sobre a desordem na cozinha, sobre como as crianças estavam se tornando rebeldes e desobedecendo às suas ordens. Ela pintou um quadro de caos e insubordinação, esperando a solidariedade do patrão contra a funcionária que ousara cruzar seus limites. Cansado demais para um novo drama doméstico, a primeira reação de Heitor foi a de um executivo. Apaziguar, resolver, seguir em frente. Estava prestes a concordar com Débora, a prometer uma conversa dura com Ana no dia seguinte, apenas para poder ter um pouco de paz. Mas foi nesse instante que seus filhos apareceram e a narrativa da babá se desfez no ar. Eles não estavam chorando ou de castigo. Correram em sua direção, os rostos sujos de chocolate, os olhos brilhando com uma excitação que ele não via desde antes de Isabel partir. Papai, nós fizemos bolo. A Ana nos ensinou. Ficou uma delícia. A alegria deles era tão contagiante e tão anômala que o paralisou. Clara lhe estendeu um prato com uma fatia de bolo de chocolate caseiro, simples e um pouco torto. Mecanicamente, ele pegou um garfo e provou. O sabor o atingiu como uma onda. Não era o doce sofisticado das confeitarias de luxo que ele costumava comprar. Era um sabor familiar, um gosto de tardes de domingo, de risadas na cozinha. Tinha o gosto exato dos bolos que Isabel fazia. Era o sabor da saudade, uma memória que ele pensava ter perdido para sempre, agora viva em sua boca, ressuscitada por um pedaço de bolo. Ele olhou para os rostos felizes de seus filhos, depois para a babá irritada e de volta para o bolo em sua mão. Em um instante de clareza ofuscante, tudo fez sentido. Ana não havia criado um problema. Ela havia encontrado a única solução. Ela não havia desrespeitado a memória de sua esposa. Ela a havia honrado da forma mais pura possível.
Ela havia entendido que o que faltava naquela casa não eram regras ou brinquedos, mas os rituais de amor que haviam se perdido. E com farinha e chocolate, ela começou a reconstruí-los. Com uma calma que ele mesmo se surpreendeu em sentir, ele se virou para a babá atônita. "Débora", disse ele, a voz firme e final, "agradeço por seus serviços, mas eles não serão mais necessários a partir de hoje." O queixo de Débora caiu. "Mas, senhor, As regras mudaram." Ele a cortou. "Pode pegar suas coisas." Ele não estava mais gerenciando um problema. Estava protegendo ativamente a frágil semente de felicidade que acabara de ser plantada em seu lar e não permitiria que ninguém a pisoteasse. Depois que a babá se retirou, chocada e derrotada, Heitor se sentou com os filhos à mesa da cozinha, o bolo entre eles. Pela primeira vez em meses, ele não fez uma pergunta protocolar sobre o dia deles. Ele fez uma pergunta real. "Me contem tudo, me contem sobre a Ana." E eles falaram, as palavras jorrando como uma represa que se rompe. Falaram sobre como ela os ouvia, sobre como não tinha medo de falar sobre a mamãe, sobre como contava histórias engraçadas de seus próprios filhos. "Papai, a Ana não tem medo de falar da mamãe", Caio explicou. "Ela nos deixa sentir saudade. Ela conta histórias e nos ajuda a lembrar das coisas boas." Clara acrescentou, o rostinho sério. "Fazer o bolo foi como se a mamãe estivesse aqui com a gente. Eu senti o cheirinho dela de novo." As palavras deles eram uma revelação para o Heitor, uma acusação silenciosa a seus próprios métodos. Ele havia tentado de tudo para distraí-los da dor, para apagar a fonte do sofrimento. Ele percebeu seu erro fundamental. Em sua tentativa de proteger os filhos da dor do luto, ele os estava, na verdade, privando do luto em si. Estava lhes negando o direito de lembrar, de sentir saudades, de manter a mãe viva em seus corações de uma forma saudável e amorosa. Havia instruído todas as babás a evitar o assunto, a focar no futuro, sem entender que, para aquelas duas crianças, o futuro só poderia ser construído se o passado fosse acolhido com carinho, não trancado em um quarto escuro. Seu respeito por Ana, a mulher que ele mal notara, cresceu e se transformou em uma admiração profunda. Ela, com sua sabedoria intuitiva, havia entendido em dias o que ele, com todos os seus especialistas, não entendera em meses. Ela não viu uma ferida a ser coberta, mas uma memória a ser celebrada. Havia julgado-a por seu uniforme, por sua posição, enquanto ela, em silêncio, enxergava a alma de seus filhos com uma clareza que ele, o próprio pai, havia perdido. A humildade da lição que aprendia era dolorosa e, ao mesmo tempo, libertadora. Naquela noite, pela primeira vez em 8 meses, Caio e Clara foram para a cama sorrindo, falando sobre os brigadeiros que fariam com Ana no dia seguinte. Heitor os cobriu, e os beijos de boa noite que recebeu não foram por obrigação, mas espontâneos, cheios de um novo tipo de calor. O silêncio na mansão, quando ele desceu, não era mais de tristeza, mas de uma paz cansada e promissora. Ele decidiu que, na manhã seguinte, sua rotina mudaria. Ele não iria para o escritório, ele ficaria. Ele precisava conversar com Ana. Precisava entender não apenas o que ela fazia, mas quem ela era. Que experiências de vida lhe deram uma sabedoria tão profunda? Que perdas lhe ensinaram tanto sobre o luto? Ele não sabia sobre sua formação, sobre suas próprias dores, sobre os filhos de quem ela tanto falava. Sabia apenas que ela era a chave para a felicidade de seus filhos, para a cura de sua família e talvez ele percebeu, com um arrepio, para a salvação de sua própria alma solitária. Ele finalmente entendeu que o problema de sua família nem era a ausência de Isabel, mas a sua própria ausência. Escondido atrás de sua dor e de seu trabalho, ele se tornara um fantasma em sua própria casa. Ana, com um simples bolo de chocolate, não havia apenas alimentado seus filhos.
ela o havia acordado. Mostrou-lhe que a paternidade não podia ser delegada, que o amor não podia ser terceirizado. A jornada de cura de seus filhos, ele percebeu, precisava começar com a sua própria. E ele sabia, com uma certeza absoluta, que não conseguiria fazer isso sozinho. Precisava da ajuda dela. Ana revelou seu segredo. E Heitor finalmente enxergou a mulher extraordinária que estava bem na sua frente. Uma nova aliança está se formando. Se inscreva no canal para ver como eles vão reconstruir essa família e comente: você já se sentiu subestimado em um trabalho ou situação? Na manhã de sábado, Heitor não foi para o escritório. Pela primeira vez em meses, ele escolheu a casa. Esperou na cozinha, um território que lhe parecia estranho, sentindo-se um intruso em sua própria rotina. Quando Ana chegou para trabalhar, visivelmente nervosa após os eventos do dia anterior, ele a surpreendeu com um gesto simples. Ofereceu-lhe uma xícara de café. "Bom dia, Ana. Sente-se, por favor. Precisamos conversar", disse ele, a formalidade de sempre agora tingida com uma nova e desconcertante humildade. Ela se sentou, esperando uma bronca, talvez a demissão por ter quebrado as regras. Em vez de uma repreensão, ela ouviu uma confissão. Heitor abriu seu coração, não como um patrão, mas como um pai desesperado. Falou sobre os 8 meses de escuridão, sobre a sucessão de babás e psicólogos, sobre os brinquedos caros que se tornaram monumentos à sua falha. Descreveu a dor de ver seus filhos se transformarem em pequenos fantasmas, a culpa que o consumia por não saber como alcançá-los. Ele admitiu sua própria impotência com uma honestidade brutal que quebrou a barreira que a riqueza e o status sempre colocaram entre ele e o mundo. "Eu tentei resolver um problema de coração com a minha carteira, Ana", ele disse, a voz embargada. "Tentei comprar a felicidade deles, sem perceber que a única coisa que eles precisavam não tinha preço." Ele a olhou, a admiração em seus olhos clara pela primeira vez. "E então você chegou, e com um simples bolo de chocolate, com uma conversa, você conseguiu mais do que todo o meu dinheiro e todos os especialistas juntos. Você os trouxe de volta para mim." A vulnerabilidade dele era um convite, uma ponte construída sobre as ruínas de seu orgulho. Ana ouviu cada palavra, o coração se enchendo de uma compaixão profunda. Ela não via um bilionário, mas um homem de luto, tão perdido quanto seus filhos. "Senhor Lacerda", disse ela suavemente, "o senhor não é um mau pai. É um pai que também está sofrendo. E às vezes, na ânsia de apagar a dor, a gente acaba apagando a memória, que é a única coisa que nos resta." As palavras dela não eram um perdão, mas um reconhecimento, uma validação do sofrimento que ele tentava esconder atrás de sua fachada de poder e controle. E isso o tocou profundamente. "As crianças não precisam esquecer a mãe para serem felizes", ela continuou, compartilhando sua sabedoria. "Elas precisam aprender a guardar o amor que sentem por ela em um lugar quentinho no coração, enquanto abrem espaço para criar novas memórias felizes." Ela explicou que o bolo não foi para substituir Isabel, mas para celebrá-la de uma forma nova e alegre. A lógica dela era tão simples e tão profunda que iluminou a escuridão na mente de Heitor. Ele finalmente entendeu o caminho que precisava seguir. Movido por essa revelação, ele fez sua proposta. "Ana, eu preciso da sua ajuda. E não apenas para limpar. Eu quero que você cuide dos meus filhos. Oficialmente." Ele se inclinou sobre a mesa, a intensidade em seu olhar inabalável. "Eu lhe pagarei o dobro do seu salário. Quero que você tenha tempo e recursos para fazer o que faz de melhor, cuidar deles." A oferta era um ato de rendição, a admissão de que o conhecimento dela era mais valioso do que o de todos os especialistas que ele havia contratado. Ao ver a surpresa no rosto dela, ele insistiu. "Eu já contratei as pessoas com os melhores diplomas. Nenhuma delas conseguiu o que você fez em uma tarde.
Elas tinham a técnica, mas não tinham a alma. Você tem algo muito mais importante do que um diploma, Ana. Você tem coração. A validação dele, a forma como ele valorizou sua essência em vez de sua posição, deu a Ana a coragem de que precisava. Foi nesse momento que ela decidiu revelar seu segredo. Senhor Lacerda, ela começou, a voz calma. Há algo que o senhor precisa saber sobre mim. Eu tenho um diploma. Ela então lhe contou sua história, sobre sua graduação em pedagogia, a especialização em psicopedagogia infantil, os anos em que trabalhou como professora. Contou sobre o ex-marido que a abandonou com dívidas, forçando-a a deixar a carreira que amava para criar seus 3 filhos sozinha. Ela não se pintou como uma vítima, mas como uma sobrevivente que fizera o que precisava ser feito. Heitor ficou completamente atordoado. A mulher que ele havia contratado para limpar seus banheiros era, na verdade, uma especialista altamente qualificada, com mais formação teórica do que todas as babás que haviam passado por sua casa. A ironia era esmagadora. Ele havia procurado a solução em agências de elite, enquanto a resposta estava o tempo todo ali, de uniforme azul, silenciosamente polindo sua prataria. Ele finalmente entendeu que o que vira nela não era apenas intuição, era intuição informada por anos de estudo e prática. Uma onda de vergonha o atingiu. Ele pensou em sua primeira impressão dela, no preconceito com que a tratara. Se ela tivesse lhe contado sobre seus diplomas no primeiro dia, ele teria acreditado? Ou teria suspeitado, se perguntando por que uma pedagoga qualificada estaria trabalhando como faxineira? Ele teve que admitir para si mesmo que provavelmente teria desconfiado. Ela estava certa. No mundo dele, as aparências importavam mais do que a essência. E ela, sabiamente, deixou que seu trabalho falasse mais alto que qualquer preconceito. Ele a olhou com um respeito inteiramente novo. Ana, minha proposta muda, disse ele. Eu não quero apenas que você cuide das crianças. Eu quero que você seja a coordenadora pedagógica desta família. Quero que tenha total autonomia para usar todo o seu conhecimento para me ajudar a curar meus filhos. Quero que você tenha a chance de voltar a ser a profissional que a vida a forçou a deixar de ser. Não era mais uma oferta de emprego. Era uma oferta de restauração, de um futuro, de uma vocação redescoberta. Com o segredo de Ana agora revelado, a dinâmica na mansão se transformou. Heitor formalizou a nova posição dela, não mais como uma empregada que também ajudava, mas como a coordenadora de bem-estar e desenvolvimento das crianças, com um salário que refletia sua imensa contribuição e total autonomia para implementar sua filosofia de cuidado. A mudança não foi apenas no papel, foi uma mudança de poder, um reconhecimento de que o conhecimento de Ana era o ativo mais valioso daquela casa. A cozinha, antes um simples local de trabalho, tornou-se o centro de operações da cura daquela família. Fiel à sua nova compreensão, Heitor começou a desmantelar a muralha que o trabalho construíra ao redor de sua vida. Reduziu drasticamente suas viagens, delegou mais responsabilidades e passou a trabalhar de casa com mais frequência. Ele não queria mais ser um espectador da vida de seus filhos. Queria ser um participante. Começou a se juntar a eles e a Ana nos rituais da cozinha, desajeitado no início, mas com uma vontade genuína de aprender. Estava descobrindo que a alegria de acertar o ponto de um brigadeiro com os filhos era mais gratificante do que fechar um contrato de milhões. Os fins de semana, antes, territórios de solidão e tédio, transformaram-se em celebrações da memória e da vida. Usando o antigo caderno de receitas de Isabel como um mapa do tesouro, eles recriavam os pratos que ela tanto amava. A cada bolo assado, a cada prato preparado, eles compartilhavam uma história sobre ela. A cozinha se encheu de aromas e de lembranças felizes. Heitor e Ana, com sua sabedoria combinada, estavam ensinando a Caio e Clara que era possível sentir a doçura da saudade,
que a memória de sua mãe não precisava ser uma fonte de dor, mas uma celebração contínua de seu amor. As crianças, nutridas por essa nova atmosfera de afeto e presença, floresceram. O apetite de Caio voltou com força total e, junto com ele, sua curiosidade pelo mundo. Ele redescobriu seus kits de construção, agora criando cidades inteiras no chão de seu quarto. As lágrimas de Clara foram substituídas por gargalhadas, e ela voltou a brincar com suas bonecas, não mais em cenários de solidão, mas em grandes e barulhentas festas de família. A alegria, antes uma visitante rara e tímida, tornou-se uma residente permanente e bem-vinda na mansão Lacerda. Para completar a transformação, Ana, sentindo que as crianças precisavam de mais conexões, sugeriu convidar seus próprios filhos para um almoço de domingo. Heitor concordou imediatamente. A chegada de Javier, o futuro engenheiro, Daniela, a estudante de enfermagem, e Carlos, o adolescente responsável, trouxe uma nova energia para a casa. No início, houve uma timidez. O encontro de dois mundos tão distintos. Mas a linguagem universal da infância e da gentileza logo quebrou o gelo, unindo os 5 jovens em uma camaradagem natural. Heitor observava a cena com o coração cheio. Via Caio, fascinado, ouvindo Javier explicar um princípio da física. Via Clara, encantada, vendo Daniela lhe mostrar como cuidar de uma de suas bonecas doentes. Viu Carlos jogando videogame com seus 2 novos irmãos mais novos. Sua mansão, antes tão vazia e silenciosa, agora fervilhava com a confusão barulhenta e maravilhosa de uma família grande e misturada. Ele não havia apenas contratado uma cuidadora. Havia, sem saber, importado uma família inteira que preenchia todos os vazios da sua. A revelação final para Heitor, no entanto, ainda estava por vir. Aconteceu em uma tarde de domingo, quase 1 ano após a morte de Isabel. Ele precisou sair para resolver uma emergência em uma de suas empresas, mas prometeu voltar a tempo para o tradicional almoço de domingo. O problema se resolveu mais rápido que o esperado, e ele decidiu fazer uma surpresa, parando em uma confeitaria para comprar os doces favoritos das crianças. Ele entrou em casa silenciosamente, o som de risadas vindo da cozinha, guiando seus passos. Ele parou na porta da cozinha, invisível, e a cena que viu o atingiu com a força de uma epifania. Não era apenas uma cena bonita, era a imagem da mais pura e profunda felicidade doméstica. Ana estava sentada à mesa, com Caio em um colo e Clara no outro, apesar de já serem grandes demais para isso. Os 3 compartilhavam um pedaço de torta, comendo com o mesmo garfo, rindo de uma história que Clara contava. Eles estavam completamente relaxados, derretidos no abraço dela, como se aquele fosse o lugar mais seguro e feliz do mundo. O que realmente o emocionou, no entanto, foi a expressão no rosto de Ana. Ela olhava para os filhos dele, não com o cuidado de uma profissional ou o carinho de uma amiga, mas com um amor tão incondicional, tão genuíno, tão avassaladoramente maternal, que era impossível não reconhecê-lo. Era o mesmo olhar que ele via em todas as fotos de Isabel. Naquele momento, Heitor entendeu que Ana não amava apenas o trabalho de cuidar de seus filhos. Ela amava seus filhos como se fossem dela. Naquele instante, algo mudou fundamentalmente dentro de Heitor. A gratidão, a admiração, o respeito, todos os sentimentos que ele nutria por Ana se fundiram e se transformaram em algo novo, algo poderoso e inegável. Ele percebeu que estava completamente apaixonado por ela, não pela pedagoga competente ou pela mulher resiliente, mas pela mãe que ela era para seus filhos, pelo coração gigante que ela havia compartilhado com sua família, curando a todos com seu amor silencioso. Ele permaneceu ali, escondido, observando-os, as lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ele percebesse. Eram lágrimas de uma gratidão tão profunda que doía.
Ele havia pensado que estava pagando um salário a Ana para que ela cuidasse de seus filhos. Mas agora ele entendia a verdade. Ana não estava ali pelo dinheiro. Estava ali porque havia se apaixonado por Caio e Clara, da mesma forma que uma mãe se apaixona por seus próprios filhos. E ele, sem saber, havia se apaixonado por ela por fazer isso. Ele pensou em Isabel e, pela primeira vez desde sua morte, sentiu uma paz completa. Era como se, de alguma forma, o universo tivesse conspirado para não deixar seus filhos órfãos. Como se Isabel, de onde estivesse, tivesse pessoalmente escolhido e enviado a única pessoa no mundo com um coração grande o suficiente para amar seus filhos como ela os amaria. A presença de Ana não era uma substituição, era uma continuação do amor de sua esposa. Naquele momento, o luto de Heitor finalmente começou a se transformar em gratidão. Quando Clara finalmente percebeu a presença dele na porta, ela saltou de seu colo. "Papai, você chegou!" gritou a menina correndo para abraçá-lo. Caio o seguiu radiante. Heitor abraçou os filhos, mas seus olhos continuavam fixos em Ana, que se levantara sem graça por ter sido flagrada naquele momento de intimidade. "Desculpe, senhor", disse ela. "Sei que eles estão sujos, mas..." "Ana..." Ele a interrompeu, a voz embargada de emoção. "Não se desculpe por nada. Pelo contrário, eu é que preciso agradecer. Agradecer por ter lhe mostrado o que era uma família de verdade." 2 anos depois daquele primeiro bolo de chocolate, a casa dos Lacerda estava irreconhecível. A mesa da sala de jantar agora tinha sempre lugar para 8 pessoas e estava sempre cheia. As paredes da cozinha estavam cobertas de fotos da nova família, misturadas harmoniosamente com os retratos de Isabel. Heitor aprendeu a falar da falecida esposa com uma nostalgia carinhosa, não com uma dor paralisante. E as crianças aprenderam que é possível carregar o amor por quem se foi, sem que isso impeça de construir novas e felizes memórias. A festa de aniversário da nova família, celebrando a data em que Ana assara o primeiro bolo, tornou-se uma tradição anual. A mansão se enchia com as famílias das crianças das escolas que eles haviam criado. Era uma celebração da comunidade, da esperança e da transformação. Heitor, em seu discurso, sempre agradecia ao anjo disfarçado de faxineira, que lhe ensinara que a família se constrói com amor, paciência e presença. A história deles era um testemunho vivo do poder do afeto. Caio e Clara, agora pré-adolescentes, também falavam na festa. A Ana nos ensinou que sentir saudade não é triste, é só uma forma de o amor continuar vivo, dizia Caio, com uma maturidade que comovia a todos. Valentina, por sua vez, sempre lembrava a todos que família de verdade é quem fica junto para fazer bolo de chocolate. As palavras simples das crianças eram a prova mais eloquente da profundidade da cura que haviam vivenciado. Uma cura que transformou o luto em uma celebração da vida e da memória. O legado deles se expandiu. A rede de escolas infantis, baseadas na filosofia de Ana, se tornou um modelo de educação humanizada. Centenas de crianças estavam sendo ensinadas a aprender não apenas com a mente, mas com o coração. Heitor, o empresário implacável, agora era conhecido por seu trabalho filantrópico e por sua defesa de um modelo de liderança mais compassivo. Ele havia encontrado um propósito que ia muito além de acumular riqueza, um propósito que dava um novo significado a todo o seu império. A família Lacerda Sanches, uma mistura improvável de mundos, era a prova de que os laços do coração são os mais fortes. Heitor e Ana, unidos por uma jornada de dor e redescoberta, tornaram-se parceiros na vida e no trabalho. Seus filhos, biológicos e do coração, cresceram como uma tribo unida, aprendendo uns com os outros, apoiando-se mutuamente. A mansão, antes um mausoléu frio, agora era um centro de amor, risadas e cheiro de bolo assando, um lar no sentido mais verdadeiro da palavra.
O futuro se desenrolou a partir dessa base sólida. Caio, inspirado pelas duas mães, decidiu se tornar chefe de cozinha. Clara, com a mesma empatia de Ana, sonhava em ser professora. Javier, Daniela e Carlos seguiram seus próprios caminhos de sucesso, mas sempre retornavam àquele lar, àquela família que os acolhera. Heitor e Ana, de mãos dadas, observavam sua criação, não o império de empresas, mas a dinastia de amor que haviam construído juntos, uma que certamente duraria por gerações. A história deles provou que os milagres acontecem, muitas vezes disfarçados de pessoas simples que entram em nossas vidas quando mais precisamos. Mostrou que os preconceitos são vendas que nos impedem de ver os tesouros que estão bem à nossa frente. E ensinou a lição mais importante: o verdadeiro sucesso não se mede pelo dinheiro que se acumula, mas pela quantidade de amor que se é capaz de dar, receber e reconstruir. O sabor da saudade, eles aprenderam, pode ser incrivelmente doce quando é compartilhado com uma nova família, nascida da esperança e do afeto. Uma história sobre segundas chances e o poder transformador do amor. O que você achou do final desta família? Deixe seu comentário, curta o vídeo se a história te tocou e se inscreva para não perder nossas novas narrativas emocionantes. A de amanhã está especial.